Olá, vamos falar de coronavírus, como sempre fazemos nesse horário, nessa bate-hora, nesse bate-local. Vamos conversar um pouquinho sobre coronavírus, mais um pouquinho. Hoje temos novidade, temos aqui uma novidade até engraçadinha. E vamos ter conversando sobre coronavírus com a gente hoje, o desembargador André Augusto Andrade, diretor-geral da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. Vamos conversar com ele sobre direito e pandemia. Aliás, esse é o tema da semana. A gente vai falar sobre vários aspectos de direito durante a pandemia. Hoje vamos conversar com o doutor André Augusto Andrade, que é desembargador, como eu falei. Vamos conversar sobre a responsabilidade das pessoas e principalmente dos gestores durante a pandemia. Quero muito ouvir o que o doutor André pode explicar para a gente, como é que vai ser o pós-pandemia dessas pessoas, entendeu? Vamos tentar aqui conversar sobre isso. Boa noite, Flávia, Beatriz, boa noite. Galera chegando aqui. André Augusto Andrade. O Instagram que ele vai entrar é Andrade 2019. Tá, já entrou aqui o Instagram da Emerge Oficial, então ele vai entrar pelo dele. Bom, hoje temos novidade. Meu amiguinho aqui, esse aqui é o Minion do Bem. O Minion do Bem hoje está feliz, sabe por quê? Porque nos Estados Unidos acabaram os Chlorominions. Ele está todo contente por causa disso. Os Chlorominions acabaram, sabe por quê? Porque olha só a novidade do dia nos Estados Unidos. O FDA terminou a autorização para o uso emergencial da cloroquina, clorocoisa para tratar o coronavírus. Então, acabaram os chlorominions nos Estados Unidos. Agora só os minions normais, que nem esse nosso amiguinho aqui, que está super feliz, porque os amiguinhos dele que estavam perdidos aí, intoxicados com a clorocoisa, vão voltar a ser minions normais. Muito bom, muito bom. Bom, e ainda o que é pior, ainda tem gente no Brasil discutindo isso em grupo de WhatsApp. É alucinante, gente. E ainda tem gente falando que não, ainda falta o estudo que está em curso no Hospital Oswaldo Cruz. Gente, o que falta? Mais um. A diretora-geral, a diretora científica do FDA fez uma carta explicando por que ela solicitava a retirada da autorização oficial do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para tratar o coronavírus, mostrando por A mais B que não existem evidências dessa utilização. Ou seja, o Brasil agora perdeu mais um parceiro importante. Aí vem a pergunta que não quer calar. A galera que ficou muito animada nas semanas passadas, as 2 semanas mais ou menos, quando o presidente Trump mandou 2 milhões de doses de cloroquina para o Brasil. Gente, se fosse bom ele não mandava, ele vendia. Se ele deu para o Brasil é porque ele sabia que ia sair esse troço, né? Gente teimosa, Deus me livre. Ao invés de se preocupar com o que tem que se preocupar, fica preocupando com clorocoisa. Mas vamos em frente, né? Vamos lá, não deu tempo de fazer gráfico de números hoje, eu estava meio enrolado. O mundo todo já tem o número absurdo de quase 8 milhões de casos, 7976, 386 casos, com 434 mil mortes, quase 435 mil mortes atualmente. O Brasil, vou ver o site da Fiocruz, tem 868.372 casos, com 16 mil casos novos registrados no dia de ontem para hoje, 43.398 mortes acumuladas, sendo que 600 óbitos registrados de ontem para hoje. Lembrando sempre que isso aí é conta de domingo e fim de semana a gente tem sempre um número um pouquinho menor, né? Os Estados Unidos, que estão na frente, tem 116 mil mortes e a gente tem essa conta absurda de mais de 43 mil mortes. Então, ou seja, a coisa não está bem para o nosso lado, as previsões continuam sendo muito ruins e a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer aí pela frente. Com a abertura de várias cidades, inclusive com notícias muito interessantes, para não dizer o contrário,
Gente, vai ter futebol no Rio de Janeiro essa semana. Dá para acreditar nisso? Jura? É verdade, gente. A Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro está reunida neste momento para discutir se vai, quando recomeça o Campeonato Carioca. Gente, não dá para levar a sério, não. Olha, eu vou te falar que quando eu falava aquela coisa antiga de que o Brasil não é para amadores, realmente eu sou obrigado a concordar. Vou chamar a doutora André aqui já esperando para conversar com a gente. O doutor André também deve estar muito preocupado com tudo isso que está acontecendo. O doutor André tem um trabalho na frente da Emerge, estamos só esperando a entrada dele aqui. Não sei se é só maluco, mas está difícil, viu? Bom, não pode usar ventilador individual, realmente não tem muita lógica. Sei lá. Cara, eu não sei mais, entendeu? Está muito difícil. Está muito difícil até comentar, porque a gente fala, é o nosso Flusão, Tidu, não é só o seu, não. Também sou tricolor, todo mundo, quem não sabe, já ficou sabendo agora. Né? André, eu estou esperando você, já pedi você aqui. Vou cancelar e chamar de novo, hein? Você não, você declinou, não sei por quê. Agora vai. Agora foi. Gente. Tudo bem? Tudo bom, né? Nesse mundo louco aí, cara, tá difícil, hein? Tá complicado. Cada dia uma notícia cada vez mais louca que a outra, cara. Pô, mas você deu uma notícia que eu achei maravilhosa do fim da clorocoisa aí nos Estados Unidos, né? Eu tô falando aqui, ó, meu amiguinho aqui, esse aqui é o Minion do bem. Ele não é clorominion. E ele estava muito preocupado porque alguns amigos dele tinham virado clorominions aqui. Que loucura, cara. E agora acabou essa influência louca e os clorominions acabaram aqui. Só agora, vai ter Minion do bem. Você vê que coisa louca, né? Quer dizer, o Brasil está conseguindo ter esse título do pior país em termos de enfrentamento da Covid-19. O pior líder, aquele que é visto de forma mais negativa no mundo todo, e até aquele que é o grande ídolo do nosso presidente, que é o Donald Trump, e os Estados Unidos, etc., estão, de vez em quando, fazendo a coisa certa, né? Porque dizem que o Donald Trump é que nem relógio quebrado, né? Pelo menos 2 vezes por dia ele está certo, né? No resto ele está errado. Agora, eu acho que o Bolsonaro nem isso consegue, nem relógio quebrado ele consegue ser, ele nunca está certo, né? Ele sempre faz questão de estar errado, né? É incrível isso. E eu quero saber como é que fica agora essa recomendação do Ministério da Saúde, que já foi uma excrescência pelo fato de não ter sido assinada por um médico, né? Recomendação médica assinada por um general. Ficamos mais isolados ainda no mundo, né? Isso é muito ruim. Agora eu vou te contar uma coisa, cara. Sabe o que eu estava falando nisso que me assusta? Médicos discutindo ainda que temos que aguardar resultados de outros estudos. Gente, o que falta? Vamos focar no que interessa. Vamos focar em fazer uma mensagem única para o povo poder se controlar, porque, pelo jeito, a coisa vai desandar de novo. É o que, volta e meia, o Luiz Fernando, eu falo com algumas pessoas que dizem assim, não, mas a responsabilidade é dos governadores. Não pode querer botar na conta do Bolsonaro. Ainda tem muitas viúvas do Bolsonaro, ainda tem muitos adeptos, né? Muitos seguidores, e que procuram relativizar ou excluir algum tipo de responsabilidade política. Não estou nem falando na jurídica, vamos falar na política. E aí o que eu digo é o seguinte, falei, meu amigo, palavras têm força, palavras têm poder. O recado que o presidente da República dá para os brasileiros é o pior possível. Quando um presidente da República diz, isso é uma gripezinha, isso é uma bobagem, morrer todos nós vamos um dia, brasileiro é incrível, mergulha dentro do esgoto, sai, não pega nada. Esse tipo de coisa, quando um presidente da República faz, ele é um formador de opinião. Ele foi eleito com mais de 50 milhões de votos. E tem muita gente que cegamente segue o que ele diz. Então, ele tem uma responsabilidade, as palavras dele têm peso. Então, dizer que, não, ele não tem responsabilidade nenhuma, como ele procura vender essa ideia de que eu não tenho responsabilidade de nada, é dos governadores. Mas tudo que ele já falou causou o caos em que nós estamos hoje. Se ele tivesse, desde o começo, dito, olha, vamos enfrentar, isso é um problema sério, distanciamento social,
etc. e tal, em conjunto com os governadores, eu não tenho a menor dúvida, Luiz Fernando, que hoje nós estaríamos numa situação muito melhor, a curva já estaria talvez mais achatada, e a gente poderia estar voltando a uma espécie de normalidade, uma normalidade possível. Então, essa loucura dele querer que as pessoas voltem à vida normal de qualquer jeito é uma irresponsabilidade. E se nós não voltamos até hoje é porque ele foi, em grande parte, responsável por isso. Porque nós já poderíamos estar numa situação bem melhor como os países europeus estão, em Portugal, na própria França, a Espanha e a Itália, que tiveram uma situação muito ruim, começaram a tomar algumas medidas de relaxamento em relação ao distanciamento social, etc. Agora, como fazer isso aqui se as coisas ainda estão piorando? Né? A não ser que você tenha alguma novidade para nós, mas que eu saiba, está piorando, né? Infelizmente, quer dizer, a novidade que a gente tem, quer dizer, a quantidade de números não muda, quer dizer, os números não mentem. A gente tem curvas ascendentes, apesar de realmente, em algumas cidades, como por exemplo o Rio de Janeiro, a demanda hospitalar ter diminuído, isso não quer dizer que a situação está resolvida. Muito pelo contrário, é justamente o que a gente precisava que acontecesse. Mas o vírus vai continuar se espalhando. Depois esse vírus está caminhando para o interior de maneira muito rápida. A gente vai ter, eu tenho falado aqui repetidas vezes, conversei com a doutora Margarete Dalcomo na sexta-feira, que é hoje em dia a maior voz da ciência médica em termos de pandemia, e não tem jeito, ou seja, o interior não tem leito de terapia intensiva, André. Ou seja, a demanda vai voltar, vai ter um refluxo de pacientes, vai ter uma volta, essa onda vai voltar para as capitais. Porque durante muito tempo nossos prefeitos não investiram em rebocoterapia, né? É aquela Sim. coisa do prefeito comprar ambulância, cortar a fitinha da ambulância. Para que é aquilo? É para se livrar do doente. Então, ele vai botar onde isso? Né? Não tem aonde. As cidades médias não vão ter estrutura e aí vai vazar para cima da capital de novo. E sem contar que a capital está completamente... A coisa está completamente... Do Rio de Janeiro, completamente desordenada. As imagens que eu recebi, uma festa em Guaratiba no final de semana, parecia uma festa rave dos 2 anos atrás. Incrível. Ou seja, como se não tivesse nada acontecendo. Né? Então, realmente, a gente vai ter que descobrir o que vai acontecer. Tem uma outra... Eu vou te inventar uma coisa nova aqui, que você, amigo, a gente pode tentar. Vamos ver se entra. Olha o que você está vendo no meu lugar da minha carinha. Olha a cara, esse moço de óculos aí é o Wolf Blitzer. Ele é âncora da CNN. Olha a cara dele na hora que o Dr. Anthony Fauci, o maior epidemiologista talvez dos Estados Unidos, diz a seguinte frase: a tal normalidade não voltará até o ano que vem por conta do aumento dos casos que virão agora por essa reabertura precipitada, tempestiva. Né? A cara do Blitzer fala tudo, né? Quando o Fauci falou, ele mesmo ficou apavorado. E é isso que, infelizmente, é que a gente vai assistir. A gente está assistindo aqui, eu tenho falado, o estado de Arkansas teve que reativar o sistema de emergência. A Carolina do Norte batendo recorde de casos que não bateu antes de poder reabrir. Vamos ver o que vai acontecer agora, nas próximas semanas, com a onda de contaminação inevitável. Não vou discutir o mérito é indiscutível dos protestos pelo assassinato de George Floyd. Porém, em tempos de pandemia, não sei, é uma coisa complicada. Como protestar em tempos de pandemia? Né? Exatamente. É muito difícil. Então, provavelmente, veremos surtos de aumento de número de casos por conta disso nos Estados Unidos. Nova York, Los Angeles, própria capital, Washington. A gente está vendo aqui empresas já dizendo que não vão reabrir esse ano. Não, e o Donald Trump já prevendo aí fazer enfim, aqueles grandes eventos dele. Parece que tem um previsto agora para um estádio de 18 mil pessoas, uma coisa. Isso é uma responsabilidade, né? O pior é que vai ser aqui pertinho, cara. Vai ser em Jacksonville. Vai ser incrível. Olha, um estado, isso é interessante, um estado como a Carolina do Norte, um estado caracteristicamente republicano, um estado racista, né? Bastante peso ainda, a vida social complicada. O estado da Carolina do Norte recusou hospedar, entre aspas, a convenção do Partido Republicano, porque ele insiste em fazer uma convenção física.
O Partido Democrata fala em fazer uma convenção virtual para poder, porque tem que a convenção tem que existir para poder, vamos dizer, sacramentar o candidato, né? Então, o Joe Biden vai ser sacramentado candidato democrata e Donald Trump vai ser sacramentado candidato à reeleição pelo Partido Republicano. Então, a Carolina do Norte disse que não queria que fosse lá. Não teve negociação. Teve uma negociação muito grande, mas não chegou a lugar nenhum. E, de repente, o governador da Flórida, que dependeu diretamente de Donald Trump para ser eleito, o DeSantis, oferece Jacksonville para receber a convenção. Incrível, né? Incrível. Ou seja, as coisas podem ficar bastante esquisitas na Flórida também, em termos numéricos. Ainda bem que Jacksonville está umas 3 horas daqui de carro, pelo menos, porque não dá para saber. É um negócio muito... as pessoas estão agindo de uma maneira extremamente irresponsável. Isso assusta. Assusta muito porque a gente vê que é tudo política, no final das contas, um problema que deveria ser tratado que é um problema de saúde pública, com base na ciência, é tratado politicamente, com desprezo pela vida, com desprezo pelas evidências. A gente está vivendo tempos muito sombrios, sabe, Luciano? Eu fiz uma live hoje mais cedo com um professor de Direito Constitucional, que foi meu orientador do doutorado, e essa foi a tônica da nossa conversa. Nós estamos vivendo uma espécie de terraplanismo, em que você tem uma parte da população que não só não procura as evidências, mas ela despreza as evidências, ela nega as evidências. Quando ela é confrontada com as evidências, ela entra numa espécie de negação. E aí vem aqueles clichês. Fake news, isso é coisa da mídia, entendeu? Não, isso aí tem as mil explicações e as pessoas ficam se apoiando em pessoas, né? em alguns cultuando personalidades, né? Como é o caso do Bolsonaro, como é o caso do Donald Trump. E isso é péssimo, é o que eu volto a falar. Esses presidentes, esses líderes políticos, eles estão fazendo mal. Eu não tenho dúvida que, do ponto de vista político e do ponto de vista moral, eles são responsáveis por várias mortes e deveriam responder politicamente por isso. Agora, é muito difícil, já entrando aqui no tema aqui, a gente buscar uma responsabilização civil. Por exemplo, eu estou falando com base na Constituição brasileira. Veja o que fez agora recentemente o Bolsonaro, para dar um exemplo de como é difícil. Ele sempre buscando uma teoria conspiratória, tentando minimizar a gravidade da pandemia. Ele diz, eu acho que as pessoas deviam fiscalizar os hospitais, né? Esses casos todos aí que estão dizendo que está tudo superlotado, etc. e tal, as pessoas deviam entrar lá e verificar se os leitos estão ocupados mesmo, se é coisa de pandemia, se não é, etc. O que aconteceu logo depois de uma fala dessas? Pessoas, inclusive um vereador, quis entrar parece que num daqueles hospitais de campanha, ou numa daquelas unidades móveis de atendimento, etc., de forma agressiva, ofensiva, sabe? E colocando em risco a saúde das pessoas, etc. Aí você diz assim, e um cara desse não pode ser responsabilizado civilmente se alguém, por conta disso, fica doente, etc. Primeiro você tem que comprovar causalidade, né? Como é que você vai comprovar causalidade, que é a base da responsabilidade civil? Como é que você vai saber se A ou B foi contaminado por conta de alguma coisa que o presidente falou e que gerou uma maior flexibilidade ou relativização dos cuidados, etc. É difícil saber isso, dizer isso. Segundo, ele é, a meu ver, ladino o suficiente para não incidir em nenhum dispositivo penal, porque ele não fala, cometam violência, façam isso violentamente, invadam. Ele não fala isso. Olha, as pessoas deveriam fiscalizar, deveriam procurar quem puder tirar uma foto. Com isso, ele está incitando aquelas pessoas toscas, não é, que se sentem validadas, legitimadas por ele, porque ele afinal de contas, ele é um cara que foi eleito por mais de 50 milhões de pessoas. E acontecem essas coisas, Fernando. Esse é um problema muito sério. Mas, uma coisa, na hora que ele desrespeita uma norma estabelecida, por exemplo, claramente ele fez isso trocentas vezes andando sem máscara no Distrito Federal, onde existe uma regra, uma norma baixada pelo governador. Isso não cabe nada? Não... Eu acho que a responsabilidade política dele é evidente. O problema é que o direito, às vezes, não dá conta de tudo.
Para a gente falar que ele é responsável do ponto de vista jurídico, a gente poderia falar responsável civilmente, pagar uma indenização, ou penalmente, se ele cometer um crime. Tanto num caso como no outro, nós temos que seguir uma série de requisitos. No caso da responsabilidade civil, você tem que comprovar a relação de causa e efeito. Alguém tem que sofrer um dano e tem que comprovar que aquele dano foi decorrente de um comportamento ilegal ou ilícito de alguém, ou por ação ou por omissão. Como é que você vai comprovar, num caso concreto, que o fulano ficou doente porque o Bolsonaro ficou negando lá a gravidade, etc. A gente sabe que, do ponto de vista estatístico, todas essas declarações dele tiveram um impacto muito grande no imaginário da população brasileira e fez com que não se seguisse as recomendações médicas. Por quê? Porque os seguidores deles negam a gravidade da pandemia, etc. Agora, como é que você vai conseguir individualizar isso para fins de responsabilizar civilmente? O grande problema, sabe o que é? Que o direito não dá conta de tudo. Aí, muitas vezes, a questão entra no lado político. Eu acho que ele carrega nas costas dele, eu falo isso com absoluta convicção, muitas mortes. Muitas mortes poderiam ter deixado de ocorrer, mas vai comprovar isso juridicamente. Complicado. A Mona Lisa coloca aqui, o ministro recebeu uma multa de R$2.000. Isso pode acontecer. Pagar uma multa, lista, né? Todas as vezes que ele saiu sem máscara, põe uma conta para ele lá de uns R$100.000 a essa altura do campeonato. Isso é uma coisa objetiva. Se tem uma regra administrativa e a previsão é que quem descumprir paga a multa, o presidente tem que pagar. Entendeu? Tem que pagar. Agora, isso é muito pouco, porque realmente eu vejo ele como responsável pelo agravamento da situação. E quando eu falo agravamento, eu falo muitas mortes poderiam ter deixado de ocorrer, Luciano. Muitos casos graves teriam deixado de ocorrer. A questão é como comprovar isso. Juridicamente é muito difícil você comprovar uma situação dessas. Muito, muito difícil. Como no caso do Donald Trump também. Eu não tenho dúvida de que ele deixou de fazer coisas e falou coisas que tornaram a situação nos Estados Unidos muito pior. Mas como torná-lo held accountable? Né? Não tem como, né? É difícil. Né? Isso é interessante, porque você viu o primeiro-ministro da Suécia, que começou com um discurso meio genocida também, de vamos atingir a imunidade de rebanho naturalmente, todo mundo tem que pegar a doença. Enfim, deu ruim para ele, deu ruim para a Suécia, voltaram para trás. Ele está sendo processado na Suécia. Eu não sei exatamente a que nível isso acontece. Né? Mas... Eu gostaria de ver o fundamento lá, como é que eles conseguem fundamentar isso. Eu confesso para você que eu ficaria muito feliz de criar uma tese jurídica que pudesse responsabilizá-lo, porque eu não tenho a menor dúvida que, do ponto de vista moral e do ponto de vista político, ele é responsável pelo agravamento, por muitas mortes. Tá? Eu falo isso politicamente, eu não estou sendo aqui leviano, dizer que juridicamente, mas é muito difícil com base na legislação brasileira, porque, no caso da responsabilidade civil, você tem que ter essa relação de causalidade, né? É muito difícil você comprovar essa relação de causalidade, porque ele vai dizer, o que ele fala, culpa é dos governadores, o Supremo Tribunal Federal diz que os governadores é quem podem determinar o lockdown, ou o distanciamento social, criar regras, etc. E tal. Então, na verdade, a criação do risco por parte do Bolsonaro se dá do ponto de vista moral e político. Entendeu? Não é que ele praticou algum ato administrativo, né, ou deixou de praticar um ato que ele deveria praticar e não praticou, que possa responsabilizá-lo. Não, ele, através de um mau exemplo, ele, enfim, está criando essa situação toda. Isso é muito difícil defender essa tese. Muito difícil do ponto de vista jurídico. É o que eu falo, o direito, às vezes, não dá conta de tudo. Eu fico pensando aqui, quando você está falando, que se fosse possível, a gente já teria vários exemplos, né? As epidemias de dengue, as várias epidemias de dengue que a gente passou no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente teve excesso de morte por péssimas gestões dos governadores, dos seus secretários de saúde. E ninguém foi responsabilizado. Não tem como botar esses caras na parede, né? Infelizmente, sentar eles ali, meu irmão, agora paga a conta aí que você fez, né? Porque, veja bem, a gente não pode, vamos falar agora juridicamente, responsabilizar alguém de uma forma tão indireta assim. Você pode dizer assim, fulano não tomou cuidado porque o Bolsonaro falou que é uma gripezinha. Então, ele não tomou cuidado, acabou pegando a doença, né? E aí, com os sintomas mais graves, acabou morrendo. Olha só, ele pegou a doença como? Foi o Bolsonaro que fez ele pegar a doença? Ou ele se sentiu encorajado a não tomar as providências e por isso?
Você viu como é que a coisa está distante do ponto de vista jurídico? Do ponto de vista moral, a gente percebe que, pô, se o cara não tivesse falado isso, aquele cara ia se cuidar, porque, afinal de contas, o ídolo dele, né, ele de toma cuidado, meu amigo. Ah, o Bolsonaro falou. É o mito. Eu vou fazer o que o mito está dizendo. Né? É você levar longe demais a responsabilidade civil. E com base na legislação brasileira, eu acho muito difícil as normas de responsabilidade civil. Começa na Constituição, que diz, olha, a regra básica é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que diz o seguinte, aqui ele fala das pessoas jurídicas, né? O Estado, a União, os municípios, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Vejam bem, causarem a terceiros. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, veja bem, o Estado, o município e a União respondem objetivamente. Mesmo assim, essa responsabilidade ela não é uma responsabilidade integral, tá? Porque se houver, por exemplo, um caso de fortuita, força maior, pandemia. Pandemia é uma força maior, você não tem como evitar a contaminação. Né? O Estado não pode ser responsabilizado, em geral, pela pandemia. Você pode responsabilizar, por exemplo, um hospital público se não fornecer os equipamentos, estão quebrados, ou enfim, se o gestor daquele hospital, por malversação do dinheiro público, etc., não manteve os equipamentos, etc. Você pode pensar num caso concreto específico. Mas, assim, pela pandemia em geral, o Estado não pode responder. Agora, e as pessoas físicas, os agentes, têm que ter dolo, quer dizer, intenção de causar aquele resultado lesivo, ou culpa. Então, vai comprovar essa culpa. É muito complicado você comprovar essa culpa. Ele vai dizer, é a minha opinião, aquilo ali eu acho que é uma bobagem, todos vamos morrer um dia, etc. E tal. E fica com base na opinião. Ele não pode ser responsabilizado com base na opinião. Agora, ele, do ponto de vista moral e do ponto de vista político, deveria ser responsabilizado. Porque moralmente ele é, né? Mas politicamente as pessoas deveriam, enfim, na hora de votar, não votar num cara desse, que faz uma coisa dessa. É o que eu espero que aconteça com o Donald Trump, né? Se Deus quiser, parece que ele está em maus lençóis, né? Mas muito por conta também do episódio do George Floyd, né? Não, eu acho que conjunto. O que ele fez na semana passada, naquela atitude da igreja, né? Igreja, aquilo ali é um grande... Agora, olha só, o doutor Andréa Pachá está colocando uma coisa aí que eu não sou capaz de comentar, mas você pode, né? Falando aqui sobre a necessidade de, pelo que eu entendi, é que a gente tem que ter um direito novo para encarar tudo isso, né? Eu acho que o direito ele é posto por nós. O direito é posto pelos homens. Né? E nós temos como carta fundamental, como diploma fundamental, a Constituição da República. Então, a gente tem que partir dali. A gente não pode, com base numa ideia pessoal, particular, subjetiva de justiça, decidir ou criar uma teoria. A gente tem que observar as regras fundamentais, os princípios fundamentais. Como eu te falei, na responsabilidade civil do Estado e dos seus agentes, 37 para vocês. Você pode inventar um monte de coisa em termos de lei, mas a própria lei tem que se remeter à Constituição Federal. Por exemplo, essa medida provisória que foi editada pelo presidente, tentando relativizar a responsabilidade dos agentes só em caso de culpa grave, né? O Supremo Tribunal Federal invocou a Constituição. Espera aí. Culpa grave? Leia-se culpa grave aquela que não observa a técnica, não observa a ciência. Então, é suficiente que não haja uma observância das recomendações científicas para que a gente entenda que o agente público, médico, por exemplo, seja responsabilizado. Porque o Bolsonaro, pelo texto da medida provisória, ele, na verdade, ele queria um algo mais. Ele queria quase que um bill de impunidade, para usar a tal da cloroquina, né? No fundo, essa medida provisória veio aí para liberar a tal da cloroquina, vamos usar e se alguém morrer porque usou a cloroquina, não, aí a medida provisória segura. Não, vai ser negativo. Quem fizer tem que fazer observando as regras técnicas. Por exemplo, não pode dar uma cloroquina para um cara que é cardiopata, não é? Mas o próprio protocolo que eles lançaram, eles são inteligentes. Eles colocaram esse protocolo cheio de ressalvas e dizendo mesmo que isso não está comprovado cientificamente. Então, cada
cada médico irá de acordo com o seu convencimento e o paciente tem que concordar sabendo que... Entendeu? Cerca de todos os lados. Vende uma ideia, vende um produto que no fundo é um produto fake, que é cloroquina, e aí edita uma medida provisória que tenta cercar de todos os lados, como quem diz assim, se foi usado porque o paciente concordou. O médico observou, fez a anamnese, ele não era cardiopata, etc. Se ele morreu, o que eu posso fazer? Né? É um negócio perverso. É uma coisa perversa o que se faz. Mas né? eu acho que você estava falando dessa medida provisória, eu acho que até essa sensação que eu mesmo tinha de que existiria uma brecha para se cobrar responsabilidade, veio porque foi tão escandaloso que foi assim, pô, ele está com medo de alguma coisa. A sensação que deu foi essa, entendeu? Sim. Talvez não existisse nem a coisa que ele tinha medo. Talvez ele não saiba nem disso, né? Eu acho difícil. Eu, assim, como professor de responsabilidade civil que fui durante muitos anos, e de direito constitucional que sou até hoje, eu acho difícil do ponto de vista prático, estou sendo sincero com vocês. Podem dizer, mas direito, você pode criar uma teoria. Não, você não pode também inventar pólvora em direito, né? Você tem princípios, você não pode, enfim, criar uma coisa do nada. E com base em toda a nossa jurisprudência, com base na nossa doutrina, com base nos princípios fundamentais, é muito difícil a gente reconhecer uma responsabilidade, pelo menos até agora, com base no que a gente tem visto, no que ele falou, nas atitudes dele. É muito difícil a gente conseguir, principalmente porque a gente não tem como estabelecer uma relação de causa e efeito em cada situação, porque a gente só pode responsabilizar alguém no caso de um dano individual sofrido por alguém, por exemplo, que morreu por conta da Covid-19, se a gente consegue estabelecer uma relação de causa e efeito entre esse dano, morte ou alguma lesão grave, etc., e o comportamento de alguém. Tem que haver essa relação, esse gatilho, causa e efeito. Não pode ser uma coisa remota, senão, em última análise, é aquilo que a gente fala quando a gente explica a causalidade, essa causalidade tem que ser próxima, senão a gente poderia responsabilizar o fabricante do revólver pelo assassinato da pessoa, né, a tiro, né? Não dá, né? Olha, o cara construiu a arma, etc. Olha, até 70 vezes, né? Até 70 vezes. A gente vê algumas tentativas, né? Pelo menos aqui nos Estados Unidos, é uma tese que volta e meia reaparece, né? A responsabilidade da indústria armamentista em cima dessa coisa, né? Mas eu entendo que é difícil. Agora, uma outra coisa, que aí eu não sei como é que funciona, eu não sei mesmo, estou colocando aqui minha ignorância esse assunto. Volta e meia, aí nessas horas que a gente não consegue achar um jeito próprio, vem sempre aquela frase que já foi dita para todos os presidentes, em algum jeito. Vamos levar para o Tribunal de Haia essa história. E aí, pô, e todo mundo... É impressionante, né? Sempre que não consegue se achar uma coisa na legislação do país, alguém explica como você explicou de maneira... Olha, não adianta querer inventar. Vamos para a Haia, vamos para o Tribunal Internacional. O Tribunal Internacional segue, afinal de contas, já que não temos uma Constituição Mundial, como é que funciona isso? Pois é, o que acontece? Você vê que o Donald Trump, agora, não só... Os Estados Unidos, eles nunca se filiaram à Corte Penal Internacional, tá? Que julga crimes de genocídio, crimes de guerra, etc. Porque os Estados Unidos são os maiores fomentadores de conflitos internacionais. Então, obviamente, não interessa a ele se submeter, né, ao Tribunal Penal Internacional. De modo que aí é a soberania de cada país. E mais, o Donald Trump ameaçou cada um dos participantes em qualquer processo contra uma autoridade ou um cidadão americano, ameaçou de caçar visto, bloquear, enfim, qualquer tipo de bem, etc. Enfim, punições que você não quer sofrer, né, como indivíduo, né, de uma nação como os Estados Unidos da América, né? Você não quer ficar numa lista negra, né, dos Estados Unidos da América. Então, você veja bem, aí é a questão da soberania. Realmente não tem como responder. É uma responsabilização que tem mais efeito moral do que propriamente efeito jurídico, né? Dependendo de você ter aderido ou não à convenção, né? Aí é a soberania de cada país. Os Estados Unidos não interessa, entendeu? Mas eu acho que é importante, Luiz Fernando, que os órgãos internacionais, essas instituições internacionais, sendo ou não possível cumprir uma decisão do ponto de vista jurídico, elas decidam. É importante porque simbolicamente isso tem um peso. Isso é uma coisa que vai
se não no primeiro momento, eu acho que posteriormente ter o seu peso. Em algum momento, em alguma quadra da história, isso vai ser importante, sabe? Então, acho que é válido levar esse tipo de pleito para essas cortes internacionais, porque eu vejo isso como tendo um efeito simbólico importante, e isso pode, num dado momento, quando a questão política for levantada, etc., ser invocado. Olha só, o cara foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional, pela Corte de Haia, etc. Isso tem o seu peso, né? Eu acho que tem uma função pedagógica, no mínimo. Entendi. Agora, eu queria que você falasse uma coisa que eu achei muito interessante, até porque eu tive a oportunidade e a honra de participar de uma live que a Emerge organizou, né? Um webinar, na verdade, que a Emerge organizou. Eu achei muito interessante essa coisa, porque o leigo tem sempre uma sensação de que o direito está muito longe da realidade, né? Aí a sensação que eu tive foi legal, pô. Eles querem chegar mais perto da gente, né? É isso mesmo? Eu vejo isso. Na Escola da Magistratura, na verdade, eu tento sempre fazer isso, trazer o direito próximo da realidade e a realidade próximo do direito. Você vê que a gente está fazendo lives, né, com médicos, estamos fazendo. Eu fiz uma live com uma psiquiatra, eu vou fazer essa semana, já faço a minha propaganda, se você me permitir, com o seu público. Claro. Na quinta-feira, às 6 horas, vou ter uma live com o rabino Newton Bonder, falando sobre espiritualidade em tempos de pandemia. Então, eu acho que a gente tem que falar sobre tudo isso, tem que falar sobre literatura, você tem que falar sobre sociologia, filosofia, porque o direito é um dos saberes, não é? É uma das criações do homem, e há várias outras criações. Você vê como é que é o preço alto que nós estamos pagando politicamente por ignorar a ciência, né? E o direito também não pode ignorar a ciência, né? Porque o direito ele incide sobre os fatos da vida. Não é? A gente tem que levar em consideração os acontecimentos, as evidências, na hora de julgar uma situação. Você vê que eu falei em relação de causalidade. Quem é que vai estabelecer uma relação de causalidade quando alguém morre, por exemplo, de uma doença como a Covid-19? Quem vai estabelecer isso é a ciência. A ciência é que vai dizer se há como comprovar que fulano pegou de Beltrano, ou que a causa foi essa ou aquela, sim ou não. Às vezes você não consegue. A ciência também não dá conta de tudo, né, Luiz Fernando? Como é que o direito poderia dar conta? Se a gente está vivendo uma crise como essa, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas, até falei outro dia na live com o Milton Jung, o seguinte: a grande dificuldade que a gente tem é que a ciência vive da dúvida. Sim. Se não houver dúvida, não há avanço científico. Isso. Não há questionamento. Se eu não questionar, será que isso é certo? Eu não vou ter. Qual vai ser o motivo ou vai ser o motor propulsor da ciência para andar se não for a dúvida e o questionamento de um fato, né? Assim que a natureza, o homem olha para fora, aquela planta é verde. Peraí, vamos ver, mas será que é verde mesmo? E aí a ciência começa assim, né? E eu acho que isso é interessante, essa conjunção é muito importante, porque tem uma coisa que me preocupa, mais uma, né? A gente fica preocupado com um monte de coisa nessa época, é impressionante. Eu estava discutindo isso agora, até dos intermináveis grupos de WhatsApp. A gente vai falar sobre saúde suplementar essa semana ainda especificamente, 2 vezes. Mas, possivelmente, vão se questionar atitudes de entidades de saúde suplementar, por exemplo, durante a pandemia, né? E aí, como é que o julgador, né, o juiz, enfim, o direito vai ter que se posicionar em cima disso, né? É sempre uma coisa difícil, eu acredito que é muito difícil para quem está na posição de ter que julgar uma situação dessas, né? Mas aquela operadora, uma operadora específica, provavelmente vai se ver enrolada com a justiça quando acabar um inquérito que está rolando em São Paulo por conta de como atender os velhinhos no início da pandemia. Isso vai estourar no colo do juiz, né? E uma coisa que é uma característica do direito é que o direito sempre chega atrasado, né? Porque o direito ele incide sobre fatos que vão ocorrendo e coisas novas que vão surgindo, tecnologias que estão aparecendo com uma velocidade incrível, né? Situações inesperadas como essa da pandemia, e o direito tem que dar conta desse fato que já aconteceu, sem que nós tenhamos muitas vezes um instrumental adequado, né? Sem que tenhamos a estrutura para isso. A gente, por exemplo, não tem uma estrutura para dar conta dessa situação que a gente está encontrando aí, de ter um líder que não dá o caminho certo, não traz as palavras certas, faz com que as pessoas se sintam encorajadas a descumprir as recomendações científicas.
Por quê? Porque falta a gente não pensou nessa possibilidade, né? Talvez se a gente tivesse pensado nisso lá atrás, como uma coisa que é possível, talvez a gente tivesse lá na Constituição algum dispositivo que prevesse a responsabilidade, né, de um presidente, de um governador ou de um prefeito, etc. E tal, de uma forma mais clara, de uma forma mais categórica, sem que a gente tenha que construir, talvez, uma teoria um pouco forçada, né, sem ter que fazer malabarismo. Porque o direito não dá conta, o direito sempre chega depois, né? Esse é o drama, do magistrado, né? E faz com que o magistrado, muitas vezes, ele realmente fique estupefato. Como julgar uma situação? Ele quer resolver. Muitas vezes, assim, o pleito chega e eu quero resolver de uma determinada maneira. Mas essa maneira que eu acho que é a justa não encaixa dentro do sistema jurídico, né? Porque esse é um sistema que foi inventado. Eu não crio o direito, né? Há toda uma teoria aí, Luciano, que isso é muito interessante para quem é leigo, há toda uma teoria de que o direito ele é, em parte, criado pelo magistrado. E isso tem que ser compreendido. O magistrado ele cria a norma para o caso concreto, né? Quando eu interpreto a Constituição, um dispositivo de lei, etc., eu vou dar a minha interpretação com base na toda a tradição jurídica, a jurisprudência, etc., e eu vou dizer, então, qual é a regra a ser aplicada àquele caso. Qual é a norma para o caso concreto? Então, nesse ponto, há uma espécie de intermediação entre o que está escrito na lei, na Constituição, e quem está interpretando isso. É uma troca, né? É um pouco uma imagem que um professor meu fala assim, olha, interpretação, você não tem uma interpretação exata. Agora, você não pode apitar um pênalti quando a falta foi no meio de campo, né? Aí não dá. Mas se foi ali perto da área, foi pênalti, não foi pênalti? Bateu na mão, foi mão na bola. Entendeu? Usando uma metáfora futebolística. Você não pode chegar e inventar, né? O cara, enfim, foi lá, está no campo de defesa, você apita pênalti para o outro lado. Não dá, né? Então a gente tem limites, o magistrado tem limites. E muitas vezes esses limites nos deixam numa situação ruim. A gente fica meio que passado, sabe? Porque você não encontra uma solução dentro do sistema jurídico, como no caso do Bolsonaro. Eu adoraria que o presidente, os governadores pudessem ser responsabilizados por essas manifestações que são, a meu ver, irresponsáveis e que levam esse relaxamento por parte das pessoas, esse mau exemplo que eles dão. Eu acho que eles deveriam ser responsabilizados juridicamente, eu adoraria, mas é difícil construir uma teoria nesse sentido, por conta de todo o arcabouço jurídico que nós temos. Então, a gente chega atrasado, né? Pode ser que isso seja uma lição para o futuro, né? Que a gente reescreva, quem sabe, a Carta Constitucional, né? Haja alguma emenda, etc., prevendo esse tipo de coisa. Hoje, eu acho muito difícil, infelizmente. E aí cabe quem? Cabe a nós, do ponto de vista político, responsabilizar esse cara. Entendeu? Quando eu falei esse cara, é qualquer cara. Pode ser o Donald Trump, pode ser o Bolsonaro, pode ser um governador do estado A, B ou C, etc. e tal, que foi responsável. Como, por exemplo, prefeito ou governador que entende que igreja é serviço essencial e que tem que abrir, entendeu? Ou academia de ginástica é serviço essencial. Teve essas maluquices, entendeu? Essa forçação de barra, né? Mas é muito difícil. Futebol, né? Pô, não é? Querem jogar futebol, mano? Quer jogar futebol, cara. Quer jogar futebol. É incrível isso. Eu fico passado com essas coisas. E é ruim porque é todo dia uma notícia ruim. É todo dia não só uma notícia ruim, mas causa indignação. Para mim, pelo menos, né? Eu fico todo dia, eu acordo, fico indignado com alguma coisa, com mais uma bobagem que foi falado. Né? Mas vamos falar uma coisa aqui produtiva, que eu acho que a gente tem que sempre caminhar para isso, né? Você está criando pontes aí na escola de magistratura com a sociedade, vamos dizer assim, no sentido amplo. Eu sei que existem algumas iniciativas mais formais, até do Tribunal de Justiça, de procurar associações especialistas em saúde, por exemplo, para criar até... a gente já conversou muito sobre isso até. Como é que a gente pode realmente criar essas estruturas para apoiar o judiciário, né? Porque eu acho que na hora que você tiver, por exemplo, independente de qualquer julgamento de mérito da atuação dessa associação, mas o Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, Academia Nacional de Medicina, Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência, que são entidades representativas nas suas áreas, né? Deveriam ter algum tipo de conexão formal para apoiar o judiciário,
porque senão fica aquela coisa só da cobrança, né? Não, deviam ter feito, fica um apontando o dedo para o outro, né? Isso eu acho muito ruim. Eu acho que a gente tinha que criar essas pontes formais para que pudesse. Aquela coisa, na hora que o juiz fala assim, olha só, eu não sou especialista nisso, vamos ouvir quem sabe, né? Porque aí tem uma palavra, a gente dava hoje essa coisa da clorocoisa aqui nos Estados Unidos, é tão doido o negócio, que teve um colega que fez um post num grupo WhatsApp, colocando que tem uma entidade nos Estados Unidos que se posicionou contra essa retirada do FDA. Aí eu falei, pô, não tinha ouvido falar da tal uma Associação Americana de Médicos e Cirurgiões, a AFS, em inglês. Eu falei, cara, nunca ouvi falar desse troço, né? Aí eu fui fuçar aqui um pouco antes. Sim, existe, desde 1943. É uma associação médica ligada à extrema-direita americana, obviamente, não por acaso, né? Que tem 5.000 associados. Só que 5.000 associados num universo de 950.000 médicos ativos no país, ou seja, não representa absolutamente nada. Nada. Né? Então, quer dizer, não é só porque tem um título e que juntou meia dúzia que passou a ser uma coisa representativa, né? Então, eu digo, tem que ter essas coisas formais, né? A Associação Americana dos Médicos já se posicionou, né? Então, tem que ter, eu acredito muito nessas pontes, né? Não, eu acredito sim. Eu acho que nesse ponto, eu acho que o judiciário tem se aberto cada vez mais para os diversos segmentos da sociedade civil, porque aquela ideia de um judiciário inerte, estático, que espera que venham até ele para solucionar os conflitos de interesse, é uma ideia que acho que está sepultada, está no passado. Pode ser que ainda alguns juízes pensem dessa maneira, mas não acho que seja o pensamento predominante. O que a gente vê hoje é um judiciário mais proativo, né? Nós temos iniciativas fantásticas, preventivas, e as próprias escolas de magistratura, muitas delas ligadas ao próprio tribunal, aos respectivos tribunais de justiça, como é o caso da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, buscando também criar essas pontes. Coloco de primeira mão aqui para você, uma coisa que ainda não falei com ninguém. Eu estou pensando na criação de um fórum permanente da igualdade racial, porque o problema racial no Brasil, que, a meu ver, acho mais grave até do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a coisa estourou, porque a coisa está num outro patamar lá, sabe? E lá você tem essa coisa da body cam, a violência policial, de um modo geral, ela é mais vista, porque os policiais, de um modo geral, eles acabam tendo a interação com as pessoas gravada, né? Aqui as coisas acontecem e a gente só fica sabendo depois. Morreu fulano numa abordagem, etc. e tal. O camarada não tinha nenhum tipo de antecedente criminal. São mortes diárias, Luciano, por conta de brutalidade policial. E a gente sabe que isso acontece em comunidades pobres e, indefectivamente, com pessoas, né, que têm mais melanina na pele, né? Então, isso acontece com muita frequência também. Isso é um problema sério que, a meu ver, não pode ser tratado apenas quando surge, digamos, uma situação excepcional, entre aspas, ou quando ganha repercussão na mídia, né? Então, por isso que eu estou já conversando com vários representantes, né, do movimento negro, estudiosos, acadêmicos, para formar um fórum permanente para discutir isso. E é isso que a gente tem que fazer, discutir também com as entidades científicas. Olha, uma coisa legal, a gente, até pouco tempo atrás, na Escola de Magistratura, a gente formou 2 turmas de mestrado em parceria com a Fiocruz, magistrados que foram fazer mestrado na área de saúde. Olha que coisa importante. Como é que isso veio uma coincidência, de certa forma infeliz, né? Porque ninguém esperava uma pandemia dessas. Mas vários magistrados começaram a estudar o problema da saúde pública, né? Várias questões relacionadas com a saúde pública. E é importante que o magistrado conheça isso. Busque aspectos jurídicos relacionados com a medicina, com a saúde pública, não é? Porque isso faz parte da vida da gente. A gente não pode, volta e meia, ficar isolado naquele saber nosso de interpretar as leis. Não, a gente tem que conhecer os fatos. Claro que o magistrado ele vai sempre depender de um médico para uma perícia. Claro, isso aí é uma coisa tradicional entre nós. Mas mais do que isso, ele deve procurar estudar, ele deve procurar se informar, né? Deve procurar participar de encontros como esse que a gente está tendo aqui. Quantas vezes já não foi falar lá na escola e vai voltar, se você já é também um membro permanente da escola, para tratar de assuntos
científicos, ainda mais num momento como esse que nós estamos vivendo, que é uma crise de saúde pública. Então, eu vejo com bons olhos hoje o papel do Poder Judiciário, mas ainda tem muito a galgar, muito a aprender. Porque eu estava vendo aqui, a Carolina estava colocando, até ela de Fortaleza, quando sempre participando com a gente, falando sobre a atuação do Ministério Público. Quer dizer, o juiz vai ser provocado, né, pelo Ministério, né? Isso vai chegar nele, independente de qualquer coisa, né? Sim. E o Ministério Público, em parceria com o Poder Judiciário, o Ministério Público ele tem o poder de deflagrar uma ação penal, por exemplo, ou uma ação civil pública para buscar uma responsabilização coletiva. Porque nesse ponto a gente fala que o Judiciário é inerte, porque o Judiciário ele não tem a possibilidade de instaurar um processo, né? Ele não pode começar uma ação, né? Porque ele não poderia ser, ao mesmo tempo, autor de uma ação e julgador. Isso violaria o princípio da imparcialidade. Essa discussão, aliás, está bem em moda, né, ultimamente. Está bem em moda. Há uma discussão no Supremo, poderia haver instauração de inquérito, etc. Isso aí realmente é um tema que é importante, que tem a ver com os fundamentos do Poder Judiciário, aquela tripartição dos poderes. O Poder Judiciário ele tem que ter essa posição de imparcialidade. Aliás, é bom que se diga, Luiz Fernando, quando a gente fala que o juiz tem que ser imparcial, não significa que ele é neutro, não. Neutralidade não existe, não, em lugar nenhum. Ninguém é neutro. Ninguém caiu de paraquedas no mundo para dizer que é neutro, né? A gente não é filho de chocadeira, né? A gente é filho de uma mãe assim, um assado, foi criado com uma religião assim, assado, num determinado país e segue uma determinada ideologia. Ninguém é neutro. A gente tem que ser imparcial, né? Tratar os outros com imparcialidade, que é um conceito diferente, que a gente depois... Isso cabe num webinar todo próprio, entendeu? Não, isso é interessante porque a gente vê, por exemplo, quando fala de Supremo, tanto o Supremo brasileiro quanto... No Supremo brasileiro, nem tanto, não é tão claro isso. No Supremo americano, isso é muito claro, né? Muito. A gente sabe qual é o lado daquele cara. Tá? O juiz do Supremo sabe quem é um cara... Olha, aquele juiz é de direita, esse aqui é da esquerda. Mas ele sabe... Aqui também a Constituição tem menos artigos, né? Talvez seja mais fácil. Agora, que a nossa, né? Você sabe que eu não vejo nenhuma dificuldade em você... Quer dizer, dificuldade. Eu acho que faz parte do jogo democrático e é da tradição que um presidente, lá nos Estados Unidos, como aqui, você escolha alguém, digamos, mais alinhado com aquilo que você pensa politicamente, etc. Lá nos Estados Unidos isso é muito marcado, né? Os conservadores vão buscar alguém com perfil mais conservador e os democratas com perfil mais liberal, etc. Me preocupa quando, por exemplo, um presidente da República fala assim, vou escolher alguém terrivelmente evangélico. Isso me preocupa, porque aí sai da questão meramente política para entrar no terreno que não tem nada a ver com direito. Não é? Se buscar alguém com base na sua convicção religiosa, aí é complicado, aí é duro. Isso mostra os tempos em que nós estamos vivendo. Muito difícil, muito difícil. Queria aproveitar, estamos chegando no final, daqui a pouco o Instagram derruba a gente, né? Derruba, não tem jeito. Vai começar aquela contagem que deixa a gente assustado. Lembrar todo mundo, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente conversando e agradecer muito ao doutor André pela presença. Eu que agradeço. E lembrar que a gente vai continuar discutindo direito essa semana. A gente vai discutir direito do consumidor durante a pandemia amanhã. Vamos discutir a violência doméstica na pandemia com a promotora, a doutora Rosana Cipriano, vai estar aqui com a sua presença. Nós vamos falar também sobre saúde suplementar e a pandemia. Então, nós vamos tentar cobrir alguns aspectos, também nessa ideia de trazer um grande arco de conhecimento de várias cores e saberes aqui na nossa live, né? A gente tem uma comemoração que a gente quer fazer. A gente descobriu que já tiveram mais de 100 entrevistas nessa live aqui durante a pandemia. Um negócio muito legal. A gente nem percebe, né? A coisa vai andando muito rápido, né? Mas são 5 por semana com participação. A gente já está quase 5 meses de pandemia, a coisa está andando bastante rápido, né? Então, agradecer a todo mundo que está ajudando a gente a crescer. Lembrar da campanha que a gente está fazendo para crescer mais o perfil. A gente quer chegar, estamos já com 4 mil quase, queremos chegar aos 5 mil, para ter algumas coisinhas que o Instagram permite para a gente, levantar a setinha, poder colocar um artigo científico, colocar um link diretamente para vocês. Então, por favor, chamem os amigos, avisem a eles que a gente está por aqui todos os dias, às 7 horas, e durante o dia, em qualquer
edição extraordinária, aparece no Stories ou no feed uma novidade. André, muito obrigado de novo pela sua presença, pela sua amizade e conte comigo nessa luta de criar essas pontes, né? Obrigado, Luiz Fernando. Você está de parabéns por essas lives que você está fazendo, em que você está trazendo diversos saberes, isso é muito importante, como eu disse. Enfim, o conhecimento é algo muito complexo, não é algo que deve ser olhado, a gente não deve se aproximar do conhecimento de uma forma simplificada. O conhecimento verdadeiro, crítico, o saber crítico, ele é complexo e ele engloba vários tipos de conhecimento, vários campos do conhecimento, de modo que você chamar, enfim, um jurista para conversar, você chamar um médico, você chamar um sociólogo, chamar um repórter, etc., você vai trazendo pontos de vista diferentes que mostram outros lados que são importantes e que têm que ser enfrentados. Você está de parabéns, é isso que eu procuro fazer na EMERGE também. Te agradeço imensamente por ter sido convidado para fazer parte aqui do hall seleto. Opa, está caindo aqui o meu celular. Hall seleto aqui de convidados. Te agradeço mais uma vez e agradeço a todos que estão presentes e assistiram aqui a nossa live. E que dia que é a live da EMERGE está marcada? Quinta-feira? Essa semana está marcada para quinta-feira. Eu não sei que dia do mês é. Quinta-feira, às 18 horas. Com o rabino Newton Bonder, vamos falar sobre espiritualidade em tempos de pandemia. Se puderem comparecer. Ele é um craque. Ele escreveu um best-seller chamado Alma e Moral. Ele é alguém imperdível. Ele é especialista. Eu tô relendo a obra dele e estou encantado. Realmente ele é especial. E ele é um grande comunicador, como você é também. Não. Então, olha só, quinta-feira todo mundo vai na live da EMERGE, depois vem para a live do DOC. Está combinado? Isso. É uma tá depois combinado. da outra. Tchauzão. Valeu. Beijo para todos. Grande abração. Beijo.